Olha, durante a crise, a Jovem Pan está ouvindo todos os setores e também empresas inclusive que têm iniciativas para amenizar esse período de crise. E gentilmente nos atende agora o fundador e diretor da XP, Guilherme Benchimol. Como vai? Muito obrigado por atender a Jovem Pan mais uma vez. Bem-vindo. Olá, obrigado. É um prazer aceitar o convite também. Nós é que agradecemos. Bom, antes do coronavírus chegar aqui ao Brasil, o mercado financeiro já vivia um momento delicado, teve a questão também do petróleo. Qual que é a sua sensação em relação a esse momento de crise? A recessão no Brasil, infelizmente, e claro, em outras partes do mundo, mas falando especificamente do Brasil, a recessão é inevitável ou é possível fazer alguma coisa para amenizar essa questão? Olha, eu diria que esse ano é praticamente inevitável. Assim, naturalmente as pessoas passam a não circular mais na rua e isso naturalmente o comércio não funciona. A maior parte das coisas acaba funcionando de forma muito mais devagar do que anteriormente. Então é muito improvável que a gente não tenha uma queda no PIB esse ano. O segundo tri, eu imagino que seja o pior de todos, mas naturalmente a gente consegue atravessar essa crise de forma mais amena se o governo fizer as medidas necessárias e naturalmente a sociedade ajudar, né? A gente tem a questão econômica e a gente tem a questão de saúde, né? A questão econômica, é importante que os empresários consigam usar a criatividade deles, consigam fazer pactos com seus funcionários, consigam cortar custos fixos que não são necessários, consigam focar naquilo que é importante, mas do ponto de vista de saúde, naturalmente é importante que o governo ajude também, mas é importante que a sociedade se mobilize na direção de poder ajudar as comunidades que mais precisam, né? O Brasil ele tem 70, 80 milhões de autônomos e de pessoas informais, e essas pessoas não conseguem mais comer. Então, se a gente não ajudar e se a gente não conseguir se mobilizar, o governo ele não vai conseguir fazer tudo sozinho. Então, é nessa direção que a gente tem tentado inspirar outras pessoas, e o Brasil é enorme, são 5.500 municípios, a fazerem movimentos que possam juntar vaquinhas e possam direcionar esse dinheiro a quem mais precisa. Bom, quem faz a pergunta agora é o repórter Vitor Moraes, que inclusive fez esse contato com o Guilherme Benchimol, que está falando conosco, fundador e diretor da XP. Vitor. Bom dia, Thiago. Bom dia, Guilherme. É um prazer falar com você. A gente sabe que a XP vem ajudando as famílias de baixa vulnerabilidade e lançou o movimento Juntos Transformamos, doando 25 milhões de reais a essas famílias, a quem mais precisa. A minha pergunta é o seguinte: como surgiu esse movimento? Queria que você falasse um pouco mais sobre esse movimento, que é apoiado por outras ONGs, e também como que outras empresas, instituições e as pessoas podem ajudar. Olha, Vitor, a gente surgiu, assim, a gente, obviamente que a gente tem a nossa consciência, né, e a gente sabe que, acho que quem é do mercado financeiro acaba sentindo a crise sempre um pouco na frente, e também sai um pouco na frente da crise, né, porque os preços acabam voltando um pouco antes. E a gente sabia que ia ter uma onda 1, que era uma onda de saúde, né, onde as pessoas iam carecer de mais leitos, respiradores, etc. E ia ter uma segunda onda na sequência, que era uma onda de fome, né? Como eu falei, são 80 milhões de informais e autônomos no Brasil, e a gente optou por atacar essa frente, tentando mobilizar, não só através de nós, né? A gente lançou essa campanha, a gente doou já inicialmente 25 milhões de reais. Eu falei com a turma nossa que isso é só o começo. E a gente quer juntar mais entre 50 e 100 milhões de reais de pessoas que queiram apoiar através de nós, né? E para apoiar através de nós, basta entrar no site juntostransformamos.com.br, e lá aparecem todas as informações de como enviar o dinheiro e das ONGs que a gente vem apoiando. Mas o mais importante de tudo, assim, obviamente que a fome é uma coisa horrorosa, e assim, eu já vi N vídeos de famílias que os filhos só estão comendo uma vez por dia. A gente sempre espera no Brasil que a solução venha do governo, que venha de uma ou duas empresas maiores, e no fundo é importante que a gente adquira essa consciência nesse momento difícil de que a saída da crise e ajudar todo mundo depende de todos nós.
Então, de novo, são 5.500 municípios no Brasil. Em cada município desse existem estudantes, existem artistas, existem empresários, donas de casa. O legal seria que essas pessoas, nas suas comunidades, até porque o Brasil tem N Brasis diferentes, se organizem e façam vaquinhas e tentam convencer as pessoas que têm mais dinheiro a doar mais dinheiro, quem tem menos dinheiro a doar menos dinheiro, porque com isso a gente consegue descentralizar a filantropia. E aí a gente consegue ajudar muito mais pessoas sem depender mais de governo, de grandes ONGs ou de grandes empresas. Eu acho que é dessa forma que a gente vai conseguir superar a crise e se é que existe uma coisa boa da crise, eu entendo que seja isso, seja a gente se unir e a gente aprender a ajudar cada vez mais a quem precisa. Guilherme Benchimol, diretor, fundador da XP. Agora a pergunta de Rodrigo Constantino, que está nos Estados Unidos. Constantino. Bom dia, Guilherme. A gente sabe que no Brasil não há uma cultura muito grande de mercado de capitais. É muito inferior ao que a gente vê em outros países como fonte de financiamento para empresas e projetos empresariais. Do pós-crise, a XP fez um trabalho fantástico de atrair muita gente que andava fora dessa realidade para o mercado de capitais. E, de repente, a gente vê aí, nesse mês, a informação de que é o pior mês em 20 anos de Bolsa de Valores. Você acha que as pessoas vão entender que isso é parte, que afetou todo mundo e voltam ao jogo depois, que não é jogo, né, que é financiar projetos empresariais? Ou você acha que pessoa mordida por cobra tem medo até de linguiça e as pessoas vão ficar muito ariscas em relação ao mercado? Olá, Rodrigo. Então, assim, existem dois tipos de pessoas que entram no mercado. Existem aqueles especuladores de curto prazo, que eu diria que se assemelha quase a um jogo, e existe, de fato, aqueles investidores de longo prazo que é disparada a maior parte das pessoas, né? As pessoas sabem que quando elas investem em ações ou em fundos de ações, o universo de investimento é de longo prazo. E sinceramente, eu não conheço nada que seja mais rentável a longo prazo do que comprar boas companhias. A gente tem um cenário no Brasil e no mundo de ter o menor juros histórico, não só do Brasil, como do mundo. Ou seja, a liquidez ela está injetada na economia. Eu entendo que as políticas fiscais elas vêm sendo bastante efetivas e o mundo não vai acabar. É comum quando você entra numa crise, você sempre imagina que aquela crise é a pior de todas, não que essa não seja, mas o consumo ele vai continuar acontecendo, as pessoas vão continuar circulando, é capaz que mudem-se algumas coisas, mas as pessoas elas vão continuar se alimentando, se transportando, consumindo energia elétrica e assim por diante. Então o desafio é você escolher as empresas que têm mais caixa ou os bons fundos de ações, porque naturalmente esses fundos, assim que a economia voltar, a liquidez ela está presente e eu tenho certeza que o mercado acionário ele vai voltar aos preços anteriores, talvez mais rápido do que se imagina. E em termos de mercado de capitais, assim, eu diria que a maior não conheço lugar no mundo que tenha sido bem sucedido que não tenha mercado de capitais forte, né? Que é quando a população realmente aloca a poupança dela em atividades produtivas, né? Seja emprestando a companhias através de dívidas ou seja entrando em IPOs ou comprando ações. Então é uma questão de tempo para que essa janela abra novamente também. Basta a volatilidade voltar a níveis normais. Perfeito. Participação aqui no nosso Jornal da Manhã do fundador e diretor da XP, Guilherme Benchimol. Guilherme, mais uma vez, obrigado pela sua atenção, pela gentileza. Jovem Pan sempre à disposição para divulgações das notícias. Obrigado. Muito obrigado, gente. Um abraço a todos.